Olá a todos, muito obrigado pela conexão, muito bom ter todos vocês conectados. E hoje estamos aqui, meu amigo Géser Madureira e eu, Mauro Andreassa, e nós vamos falar de qualidade. E falar de qualidade sempre é bom, falar de qualidade na Semana da Qualidade é melhor ainda, e é por isso que nós estamos aqui. Vamos pegar esse momento da Semana da Qualidade e vamos discutir, vamos pensar um pouquinho sobre o que é isso, para onde a gente precisa caminhar, e por que a gente está chamando isso aqui de asas, asas da qualidade. As duas asas da qualidade, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a gente tem uma asa que é o lado ESG, o lado humano, a diversidade, tanta coisa que a gente precisa, a gente sabe que tem que avançar ainda muito, muito nessas áreas. E a outra asa é aquela asa que os recalls continuam, os problemas técnicos continuam. Nós que viemos da indústria automobilística, a gente está vendo os recalls com carros elétricos e híbridos. O mundo continua. Os avanços técnicos, novos problemas, novas soluções. Quem traz nova solução traz novos modos de falha. Então, são duas asas. Se essas duas asas não baterem, o pássaro cai. Então, não é questão de você escolher. Ou você o SG, você o cara da diversidade, a minha qualidade vai fazer tudo isso. Ou você é um técnico, eu vou estar lá no lanchão de fábrica rejeitando coisas. Não. Você não tem que escolher. Escolha clara. Você tem que ser os dois. É isso, Géser? É isso aí, Mauro. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo aí que está ouvindo a gente agora, assistindo. E como o Mauro falou, né, são as duas asas, a gente vai falar sobre essas duas asas e como elas se combinam, né, como elas se organizam para tudo isso. E vamos começar nessa proposta falando do ser humano, a primeira asa, né, pode colocar ela como asa direita ou asa esquerda, não importa a posição, mas vamos falar sobre essa primeira asa aí, que é o do ser humano, né? Então, essa história sobre a importância dessas asas e como elas impactam nesse voo, né, do qual nós estamos falando aí, que é o voo da qualidade nas organizações, a qualidade nos serviços, a qualidade nos produtos, a qualidade nos processos. Né? Essa Semana Mundial da Qualidade desse ano, 2023, tem como tema como a qualidade concretizando o seu potencial competitivo. Só que, muitas vezes, né, nessa discussão de potencial competitivo, concretização de potencial competitivo, a gente se esquece que o sucesso no mundo corporativo, ele não é uma mera questão de número, processos eficientes ou não, né? A gente deve olhar para essa asa humana dentro dessa equação aí que o Mauro estava falando, né? O fator humano ele vai impactar tudo isso, né? Pesquisas, né, já mostram que, e sempre mostraram, né, mas as mais recentes mostram 85% das organizações reconhece que a inteligência emocional é crucial para o sucesso no ambiente de trabalho, né? Isso, pesquisas da Harvard mostram isso. E, surpreendentemente, né, só 22% dos funcionários, né, nessas mesmas pesquisas, se sentem genuinamente engajados e entusiasmados nos seus empregos. Olha só, né, a gente diz que 85% das organizações se preocupam com a inteligência emocional, mas que 20% da massa, né, da força de trabalho não está engajada, não está entusiasmada com o seu emprego. Mas o que tem a ver, né, inteligência emocional e entusiasmo? Tem a ver que quem não está entusiasmado no emprego, ela não está emocionado com aquele emprego, com aquela atividade, não está percebendo um valor agregado ou um propósito no que está fazendo e, portanto, perde engajamento. E não adianta a empresa considerar, uma organização, considerar que vai investir em pessoas, vai investir em inteligência emocional, vai cuidar da saúde mental das pessoas, sendo que boa parte, 80% dessa população não quer ficar mais ali, não está querendo mais trabalhar ali. Então, a preocupação entre não só cuidar da saúde mental, mas engajar essas pessoas através de entender quais são as expectativas dessas pessoas, qual é a dor que essas pessoas sentem, o que elas precisam para estar motivadas com o trabalho, é essencial. Não adianta pôr puff, piscina de bolinha, mesa de ping-pong, não é isso que vai engajar as pessoas ou que vai transformar o trabalhador mais engajado ou menos engajado. Tem fatores aí que precisam ser trabalhados e um indivíduo não é igual ao outro indivíduo.
E isso é que precisa ser trabalho, né? A essência do que a gente está explorando aí, nós estamos falando de emoções, bem-estar, né? Que vai ter um impacto substancial na qualidade do trabalho que cada um realiza, né? Se nós formos falar na qualidade do processo do serviço, nós estamos falando do trabalho individual e na qualidade do trabalho individual de cada um, né? Se a pessoa está sobrecarregada, estressada, desmotivada, as ações e decisões estão totalmente comprometidas, né? É como pegar um avião, tentar voar, mas uma asa está quebrada, não alça voo. Ou se alçar voo, vai perder estabilidade em voo. Ah, alçou voo, mas vai perder estabilidade, vai ter problemas em voo. As duas asas precisam estar em perfeitas condições, né? Se agora a gente mergulhar fundo nessa narrativa que nós estamos fazendo aqui, né? Quem nunca experimentou uma sensação de nervosismo de uma apresentação importante ou se questionou se realmente é capaz de cumprir uma determinada tarefa? Existem bloqueios psicológicos mais comuns do que a gente imagina e que provocam problemas emocionais e problemas de engajamento ou certeza e confiança no trabalho que a gente está fazendo, né? A síndrome do impostor, né, é os visitantes, vamos dizer assim, mais indesejados no cérebro humano, né? Ele faz a gente se duvidar de uma habilidade, né? Pode ser que minutos atrás eu e o Mauro estávamos discutindo aqui se a gente era capaz ou não de fazer essa gravação, de falar sobre esse tema, né, de mergulhar e discutir sobre como fatores humanos e fatores técnicos podem influenciar o sucesso de uma companhia. Então, essa dúvida, né, e essa síndrome de perfeição, né, muitas vezes trava, né, tudo que a gente está se esforçando e causa uma procrastinação das ações com medo de que a gente vai cometer um erro, né? Essa busca da perfeição que é inatingível, ninguém é perfeito, nenhum processo é perfeito, nenhuma empresa é perfeita, né? Ninguém, o mundo é imperfeito, está em constante mudança, está em constante movimentação, e aceitar essas imperfeições e continuar seguindo é parte importante de cada indivíduo aceitar e seguir e desfazer esses bloqueios mentais, né? O nosso potencial, o potencial de cada indivíduo está em poder lidar com esses bloqueios e seguir em frente. Ah, imaginem como esses bloqueios, essa síndrome do impostor ou um perfeccionismo que causa essa procrastinação, seria como correntes que mantém a gente no chão e vai impedir de decolar para o sucesso. E se impede um indivíduo ou um conjunto de indivíduos de decolar, né, vai impedir a decolagem da nave como um todo, da organização como um todo, seja ela pequena, seja ela uma empresa de um homem só, seja ela uma grande organização multinacional, não importa o tamanho, o número de pessoas que trabalham ali, se uma pessoa, um conjunto delas tiver esses problemas de alçar voo, né, isso vai causar um impedimento. É mais do que ter processos ótimos, procedimentos ótimos, né, o estado emocional e mental de uma pessoa está intrinsecamente ligado com os processos da organização, com os procedimentos da organização e a combinação de processos bons, adequados, não perfeitos, bons e adequados, e pessoas competentes, e que desempenham o seu grande potencial, essa junção dos dois, dessas duas asas, é que promovem um voo tranquilo, né, e passar pelas turbulências, principalmente, né? Se a gente pega aí bloqueios psicológicos, né, vamos considerar aí um engenheiro talentoso que tem um histórico brilhante na carreira, né, mas toda vez que ele está liderando uma equipe, um projeto crítico, ele é atormentado por esse impostor aí, ele duvida das habilidades dele, questiona as suas decisões e ele não consegue se concentrar na tarefa que ele tem ali nas mãos dele. Consequência, o projeto vai E, sofrer atrasos, os erros vão ser inevitáveis, ele vai prejudicar a qualidade, e ele é só um exemplo, né, como esses é. bloqueios podem sabotar aí os esforços das habilidades que ele tem, que são excepcionais. E aí, Géser, eu acho isso tudo super pertinente, a gente viveu isso muitas e muitas vezes, vive isso muitas e muitas vezes, mas a indústria, principalmente a indústria de onde a gente mais andou, ela tem, e a própria universidade também, do jeito que ela é montada,
A gente faz treinamento em massa, né? A gente faz, a universidade é em massa, a gente não é lean, né? A educação não é lean. A educação, você pega 30 alunos, coloca dentro de uma sala, fecha a porta. 30, é a estação de trabalho. Você coloca o operador, que a gente chama de professor, chama de instrutor, sei lá, tem um nome bonito. Aí o cara fala, curso de 8 horas, ele fala 8 horas, fora o cafezinho, tá, vai tudo bem. Né? Ele abre a porta e o produto sai. Né? Quer dizer, você vai, o produto entra, as pessoas, você fala, 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 abre a porta, foi embora. O que é isso? É manufatura em massa. Ok, Taylor, Fayol, Ford. É tudo assim. Todo treinamento, toda educação é assim. O que a gente precisa para detectar? Ah, um engenheiro fulano, o cara tem esse problema, impostor, tem o síndrome do impostor, blá, 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 blá. Esse aqui tem esse outro problema. Como é que a gente vai resolver isso se a gente quer tratar tudo em massa, quer considerar que as pessoas são todas iguais e quer rapidamente também colocar dentro de uma sala de aula 8 horas e pronto, está tudo resolvido. Como é que a gente quebra isso daí? E quebrando, o que a gente faz para essas pessoas saírem diferentes? Eu acho que alguns experimentos, né, Mauro, já estão sendo feitos, né? A própria pandemia fez a gente experimentar formas diferentes de ensino e de formas de transmitir o conhecimento. Forçou, obrigou não só a humanidade como um todo, a sociedade como um todo, obrigou a se redescobrir para não ficar fechado dentro de um casulo esperando a pandemia passar. E você imagina se realmente ninguém tivesse arrumado uma solução, se nenhuma indústria, nenhuma empresa, nenhuma escola tivesse repensado as formas de ensino, nós estaríamos 3 ou 4 anos parados em todas as organizações com um buraco num grupo de indivíduos na sociedade, no mundo todo, ao mesmo tempo, tivesse um hiato de ensino por 1 ano ou 2 de pandemia, como foi o bloqueio completo, né? O isolamento completo de 1 ano, vamos dizer assim. Você imagina uma sociedade inteira, uma geração inteira com um bloqueio de 1 ano. Esse bloqueio não foi total, mas foi prejudicial, porque eles tiveram que aprender, né, aprender a andar de bicicleta com a bicicleta em movimento, né, e recriar a forma de educação. Professores tiveram que se redescobrir como professores digitais, aprender tecnologias digitais para quem nunca tinha feito uma aula digital ou entrado numa videoconferência, alunos desde de crianças, né, de pré-primário, primário, até pós-graduação e mestrado tiveram que aprender a fazer aula online, né, e como fazer exercício, prova no meio online. Eu teve que redescobrir, o ser humano tem que se adaptar a essas situações. E se criou essa forma híbrida, que hoje ainda não virou uma. É que nem o trabalho híbrido. A educação híbrida está para a educação, né? O ensino híbrido está para a educação, como o trabalho remoto e híbrido está para o trabalho, né? Assim, não existe ainda uma fórmula ideal, né? Qual vai ser a solução? Mas, efetivamente, eu acho que o modelo de ensino, como você falou, em massa, né, colocar dentro de uma sala, treinar, formar e liberar, esse é uma das partes do processo da formação do indivíduo, para dar a ele condição emocional, inclusive, condição técnica, formação técnica e formação emocional, conviver em sociedade, conviver com colegas, né, ter o professor cobrando uma prova, um exercício, uma tarefa, dando uma missão, um projeto, um trabalho multidisciplinar. Esses são conceitos que a gente vai levar para o resto da vida. Né, a divergência de opinião, né, o acúmulo de conhecimento, a criação conjunta de conhecimento, tudo isso se aprende na escola, na universidade, isso não vai se aprender em qualquer lugar, você entendeu? Só que a gente não pode parar por aí, É, porque já é um efetivo, quando o indivíduo sai da escola ou sai da universidade e cai no mundo corporativo, parece que ele chegou cru, parece que é pedra bruta exatamente. ainda. É. E aí toca as organizações lapidar esse diamante aí. Parece que assim, saiu de Serra Pelada, chegou lá e a empresa tem que lapidar de novo isso daí para chegar naquele pequeno diamante que é o que vai naquela joia, entendeu? Eu, E eu, tem esforço aí, né?
Eu também acho que o ensino em massa ele não é negativo na medida que ele nos trouxe aonde estamos. Né? Bem ou mal, Exato. estamos aqui, sobrevivemos. Então, o ensino em massa tem certamente as suas vantagens, tem os seus méritos, os custos mais baixos, colocar um monte de gente dentro de uma sala, professor falando. Só que eu também concordo que 2023 dá para pensar em algo além, né? Algo além, Sim. Eu, porque eu, eu o entendo assim, ensino... aquilo que as empresas sempre fizeram, e há décadas, né? Com institutos como o Senai, o SESI, o SENAC, né? Os serviços de apoio à indústria, que são complementares e são profissionalizantes. Eu acho que isso a gente deveria juntar tudo e deixar de ser esses negócios assim, começa um processo para começar o outro. Isso toma muito tempo da vida do indivíduo, que precisa trabalhar, que precisa descobrir o que quer, né, e que precisa experimentar as coisas, né. Eu acho que a escola precisa ser mais experimentação, precisa ter mais dinâmicas como essa, que ocorrem vamos chamar assim, da educação corporativa, da formação profissional, né, deveriam ser trazidas mais para próximo da educação do jovem. Ele, ele tem que experimentar as coisas, né, e descobrir quais são os potenciais. E aí sim, né, esse potencial poder ser desenvolvido. Tudo bem que ele pode não decidir na juventude, ali na adolescência, o que ele quer fazer, né, não ter a sua profissão, mas que ele vai experimentando isso, que ele vai conhecendo outras hards ou soft skills, né, que são tão necessárias e que só são colocadas na mão das pessoas, né, só são levadas ao conhecimento das pessoas muito tardiamente, né? A pessoa já está com 23, 25, 30 anos é que vai ter um treinamento de como é que eu gerencio projetos, como é que eu faço comunicação, como é que eu falo em público, como é que eu, sei lá, resolvo problemas complexos e tudo mais. Isso, isso poderia ter sido ensinado lá atrás e serviria para qualquer profissão, entendeu? Não importa a profissão que É, a pessoa escolheu, né? Mas não é, isso é deixado lá para frente. Só depois que ela escolher a profissão é que a gente vai dar essas ferramentas, esses soft skills ou hard skills para a pessoa. Por que já é. não deu lá atrás, entendeu? Eu acredito que sim, eu concordo com você, você tem um curso de engenharia com 4, 5, 6 mil horas, 6 mil horas, e às vezes a gente não consegue passar, né, alguns conceitos desse tipo que você está falando. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial de Davos fala, olha, esse daqui é a característica principal do profissional de 2030, esse daqui é a segunda, essa aqui é a terceira. E eu já falei para muita gente, já fiz muita palestra, e eu falava assim, tá vendo essa aqui a primeira? Qual que é? Ah, criatividade. Vocês estudaram criatividade na faculdade? Não. Tá. Segundo, resolver problemas. Quem estudou resolução de problemas na faculdade? Não. Então, tudo que Davos está dando, eu falo que Davos é uma cola, ele está dando uma cola para você, ó, é Sim. isso que você vai precisar em 2030, é isso que você vai precisar, sei lá que ano. Todo ano eles soltam um report. E todo ano eles falam, olha, é para aí que está indo, é essa direção, tá bom? Tá bom, todo mundo sabe. E as universidades, claro, tem bons currículos, eu não duvido da questão dos temas pilares, né, de toda a educação, mas fica faltando essas orientações que parece que não tem, não é escondido de ninguém. Davos está dizendo para onde tem que ir. É. E não vai, as pessoas não vão. Agora, essa é a lacuna Uma asa. da, Agora, da mas vamos lá. Essa é é, uma asa, né? Essa é uma das asas, né? mas As humanas. Vai lá. indo nessa asa, eu perguntaria assim, e esse é o que as universidades estão devendo, está devendo isso, então fazer alguma coisa para isso. As empresas, o mundo corporativo, o que o mundo corporativo, né, talvez esteja deixando de fazer para fechar esses gaps? O cara impostor, o senhor perfeição, o que será que
o mundo corporativo podia abraçar e fazer diferente? Será que mentoria, coaching, por exemplo, falou-se demais, está desgastado, não sei. Mas o que é que a gente poderia fazer do ponto de vista mais pessoal para garantir que aquelas pessoas que você está escolhendo, as pessoas que são talentos, que você está escolhendo para chegar lá em cima, como é que a gente está trabalhando ela de forma personalizada? Será que as empresas estão sensíveis a essa demanda, Jéssica? Eu acho que existem empresas, né, Mauro, e a gente tem vê isso, né? A gente presencia isso, empresas que sim, que investem nesse desenvolvimento customizado, né, para cada indivíduo. Qual é a característica do indivíduo? Avaliar a capacidade do indivíduo e estabelecer um plano de mentoria, coaching específico e voltado a características e soft skills que esse indivíduo precisa, porque toma como base que todo um esforço de contratação de um profissional adequado àquela função, a tal do job description, né, ou descrição do trabalho que já existia, se existe um padrão para quem eu vou contratar, que características eu preciso do profissional, você vai no mercado, contrata aquele profissional, coloca dentro da organização. Parte-se do princípio que esse profissional já atende aos requisitos da vaga. E não é mínimos, porque nenhuma dessas vagas e posições tem requisitos mínimos, né? Você já coloca lá na contratação, né, que tem alto nível de engajamento, habilidade de trabalhar em público, domínio de ferramentas de aplicações, tal, tal, tal. Você não contrata um iniciante, né, um júnior, você contrata um sênior. Né? Eu não vou entrar no mérito aqui se está valorizado ou não está valorizado, mas quando você lê as descrições da vaga, aí qualquer um pode entrar no LinkedIn, né? É o astronauta da NASA, né? Algumas pedem astronauta. Então, se você contratou o suprassumo do mercado, o mínimo que você tem que fazer é não tratar ele como um júnior. Trate ele como um profissional. Dê a ele responsabilidades, avalie, assim, esses gaps que você falou, de soft skills, né? De que competências e habilidades eu preciso desenvolver dele, né? Ou dela, mas não o básico, né? Vou resolver problema. Pô, mas você não pôs na sua descrição de vaga que a pessoa tem que resolver problema, então parte do princípio que você contratou, quem sabe, resolver problema. Mas eu vi que a pessoa não faz bem. Então você tem um problema de contratação. Porque agora é hora, sim, de desenvolver, né, essa capacidade da pessoa ir além dentro daquela função que ela tem, ela se sentir bem no que ela está fazendo, ela se sentir desafiada e não estressada. Tem uma diferença muito grande de desafio e estresse em cima dos indivíduos, e de traçar metas que sejam atingíveis e não impossíveis de serem atingidas, entendeu? E que ela se sinta motivada para aquilo. Né? Eu volto ao princípio da nossa discussão, que 20% das pessoas que estão trabalhando não estão engajadas. Né? Porque está faltando inteligência emocional na hora de falar um Sem não, dúvida. de falar um sim, de aceitar um desafio, de rejeitar um desafio, de identificar se está no lugar certo ou se não está no lugar certo. Você está fazendo o que gosta ou está simplesmente seguindo o barco das oportunidades, Tem, entendeu? eu acho que tem, Géser, tem pensamentos das habilidades socioemocionais, dos soft skills, que elas são, ou falta delas, são paralisantes na questão da outra asa, que é uma asa mais técnica, uma asa que busca o chat GPT e todas essas coisas. E eu vou te explicar por que, que eu acho isso e por que, que eu gostaria de pôr essa visão nessa semana da qualidade, pegando o gancho que você trouxe do socioemocional. O maldito pensamento binário. E o que é esse pensamento binário? Você vota na esquerda ou vota na direita? Não, 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 política vai dar problema. Você vota na esquerda ou vota na direita? Você tem outros para votar. Mas a pergunta é sempre esquerda ou direita? Você vai investir em indústria 4.0 ou você vai investir em manufatura enxuta que ainda está devendo na sua empresa? Qual das duas você quer investir? Você quer fazer curso de engenharia mecânica? Você quer estudar, então, mecânica, né? Só mecânica. E você está estudando engenharia elétrica? Eu entendi. Então, você vai ser engenheiro
elétrico. E parece que as pessoas... Porque isso é um mundo confortável, é um mundo onde o cérebro gasta menos energia, e é por isso que existem os radicais. Ser radical, né, você dizer que você torce para o Fluminense ou para o Flamengo, economiza cérebro, economiza energia. É muito mais fácil. Escolhe. Você poderia falar assim, olha, o Flamengo tem um belo ataque, mas o Fluminense é um pouco melhor nisso. Puxa, mas ficar comparando um time com trabalho, né? Dá trabalho, tem que pensar, né? Tem que pensar. É a mesma coisa na dualidade da parte técnica. Você quer implementar a indústria 4.0, você tem que continuar trabalhando com a manufatura enxuta. Ah, não, eu vou fazer manufatura enxuta e quando estiver pronto, eu vou trabalhar com a indústria 4.0. Quando estiver pronto, um chinês já te engoliu. Um indiano já te engoliu. Não dá mais tempo. Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Perdemos muitos anos e agora, se a gente quiser, a gente tem que saber trocar o pneu com o carro andando. O fato de você colocar essa visão, né, Mauro, de que o pensamento é binário, né, é realmente uma dificuldade, né, de organizações, de líderes e gestores, né, que acreditam que tem que tomar uma decisão de uma escolha melhor do que a outra, quando na verdade elas são híbridas. O trabalho é híbrido, né? O trabalho é híbrido, o ensino é híbrido e os processos são híbridos. O carro vai ser híbrido, né? A solução para o carro do futuro é híbrido, né? É elétrico, é gasolina, é hidrogênio e é álcool, principalmente para o Brasil, tem que ser etanol, entendeu? Tem que ser híbrida a solução, né? Então, fugir dessa pluralidade, né, de opções, ou tentar minimizá-las a duas, direita ou esquerda, é a grande falha. Né? Isso é uma característica socioemocional que a gente tem que trabalhar. As pessoas têm que se sentir... Se fala tanto, né, do Bunny, do VUCA, a gente falava isso de monte, o VUCA a gente falava de monte antes da pandemia, aí veio a pandemia, aí torturou a gente com isso, aí apareceu o Bunny, mas você vê jovens de 20 anos desconfortáveis com as incertezas. Eu sempre falo, você tem 20 anos? Tem. Você está desconfortável com a incerteza? Qual que é a sua incerteza? Ah, eu tenho muito chefe. Isso eu sempre escuto, né? Ah, tenho muito chefe. Ah, sim. Ah, o mercado está muito difícil. Ah, sim. 20 anos. Eu falo, poxa, se você tem 20 anos e você está desconfortável, a vida vai ficar muito pior para você. Vai ficar muito pior. Então, eu até entendo um cara de 40 anos se sentir desconfortável com a incerteza. Mas a gente não pode continuar formando os jovens saindo da faculdade com 21, com 22 anos, querendo certezas. É comum. Aonde que eu vou sentar? Qual é a minha mesa? Qual é o meu trabalho? Cadê meu computador? Cadê o procedimento? Espera um pouquinho. 20 anos, você já está precisando disso tudo? Como é que a gente vai inovar se a gente tem essa fissura, esse amor todo à cadeira, à mesa, computador, a procedimento, a meu livro? Professor também, professor adora o livro. Então, o cara dá aula de termodinâmica, usa, os últimos 20 anos, ele usa o mesmo livro de termodinâmica. Como é que a gente vai criar essa, vamos dizer assim, essa calma, essa aceitação que o mundo é incerto, ele sempre foi. A gente não sabe quando a gente vai morrer, mas é a gente pode incerto. fazer uma, Como é que a gente faz para treinar esse pessoal? É alusão, né, da zona de conforto, porque zona de conforto, o pessoal às vezes acha que quando a gente fala zona de conforto, né, é a zona de preguiça, onde eu não faço nada. Essa não é a zona de conforto, a definição de zona de conforto não é essa. Zona de conforto é onde eu posso cumprir aquilo que me foi dado, realizar as tarefas de quais são as minhas responsabilidades, baseado nas capacidades e competências que eu tenho. Essa é a minha zona de conforto. Né? Quando é que eu saio da minha zona de conforto? Quando eu não consigo cumprir
as atividades que estão sendo atribuídas para mim com as competências que eu tenho. Eu só tenho uma alternativa. Ou, não, melhor, eu tenho duas alternativas. Ou eu rejeito as tarefas que me foram atribuídas, o que eu tenho que executar porque eu não tenho capacidade, ou a melhor das opções, a que faz todo mundo se desenvolver. Eu aumento as minhas competências e minhas capacidades, eu aumento as minhas habilidades, eu encho de ferramentas a minha caixa de ferramentas para que eu possa resolver mais fácil as coisas. Aí eu volto para a minha zona de conforto, né? Então eu aumentei a minha competência e minhas capacidades. Então, o jovem, como você descreveu, ele está numa zona de desconforto. E o que está faltando essa zona de desconforto não dá para rejeitar a vida, porque o que você descreveu é a vida, é o futuro, da profissão, da carreira, dos próximos passos, do mundo, né? O mundo bunny, que é onde a gente está vivendo hoje, né? Então ele é como está. O pós-pandêmico é isso aí. É uma guerra a cada 6 meses agora, inclusive, né? Então é um conflito desencadeado a cada 6 meses que põe, né, põe jovens, por exemplo, que estavam dançando pela paz no meio de uma guerra. Olha só. Então, é esse mundo. Como é que eu mudo esse cenário ou aumento essa zona de conforto? É aumentando a capacidade. E aí a gente volta para lá, para a primeira asa que a gente estava falando. Nós precisamos ensinar coisas diferentes na escola agora. Nós precisamos treinar a inteligência emocional. Treinar a inteligência emocional para que ele saiba que ele vai ter que se superdimensionar. Eu acho que esse é o termo. Então, eu falo assim para o engenheiro mecânico: ô, engenheiro mecânico, o que você conhece de inteligência artificial generativa? O que você conhece de... Ah, não, eu conheço de perlita, ferrita, cimentita, eu conheço de momento de força, tal. Não, não, eu sei que você sabe isso, eu sei que você é engenheiro mecânico. Mas, e além disso? Você sabe fazer programação de Python? O que você sabe? Além da engenharia mecânica. Só engenharia mecânica não vai resolver, só engenharia eletrônica não vai resolver. Quer dizer, eu acho que a inovação, a criatividade, a competitividade, inclusive a Semana da Qualidade, esse ano está focada na competitividade. Essa competitividade só vai surgir no choque de todas essas ideias e desses conhecimentos. Mas para ter choque, você precisa ter muito, é o que você disse. Vai ter que ter uma bagagem totalmente cheia, lotada de coisas. Você vai ter que estudar mais, você vai ter que trabalhar mais. A vida não vai ser fácil. O que ilustra isso que você está falando, né, Mauro? Eu acho que são dois exemplos. Um, você trouxe há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, numa postagem que você fez, e eu trouxe esse assunto alguns meses atrás. Um exemplo, né, a medicina, né? A medicina, ela não trabalha, não é uma área de humanas que trabalha sozinha em humanas. Ela precisa de matemática, ela precisa de estatística, ela precisa de engenharia para fazer os milagres da ciência humana que ela está fazendo hoje. Né? A previsão de doenças, a antecipação, o estudo do comportamento do corpo humano, é estatístico. Né? A gente foi resgatar lá do fundo do poço o primeiro estudo estatístico da pandemia de Londres, né, que através da estatística, da matemática, o cara que era médico e matemático descobriu a causa da pandemia e foi lá e cortou a pandemia com um simples estudo estatístico, matemático, né? Ou a gente vai para a agricultura, né? E hoje a gente vê uma indústria rica, né? Uma indústria efervescente aplicando tecnologias 4.0, robótica, né? Ciência dos dados, internet das coisas, para ter uma produtividade melhor do solo e assim proteger a terra, emitir menos CO2, reduzir a pegada humana, né? E preservar, produzir mais em menos espaço e assim evitar desmatamentos. Ninguém está prestando atenção nessas coisas, fica focando na indústria, o carro elétrico, as fábricas, abriu, vem chinês para o Brasil, não vai, fecha uma, abre a outra, produz mais, produz menos, importa. Isso é importante. Isso é importante também para um país como o Brasil. Mas a gente não pode desfocar, né, que o STEM, né, a tecnologia, a ciência, tem que estar conectada nas outras também profissões e devem se complementar. E é o que você falou, não dá para fazer só uma coisa.
Não dá. Nós aqui estamos fazendo outras coisas, né? A gente aprendeu e foi ensinado há 30 anos atrás, a gente, né, seguiu um manualzinho de formação de engenheiros lá atrás, né? De carreira, de crescimento e tal. Isso não existe mais, aquilo não funciona. O manual que a gente foi criado há 30 anos atrás não funciona mais hoje. A gente tem que transmitir isso, né, para jovem e tal, e até para aqueles da nossa idade que ainda estão parados falando, não, eu acredito nisso, e é desse jeito que funciona, e o mundo não muda, a Terra é plana, o homem não pisou na Lua, e coisas desse de gênero, Esse, entendeu? esse era o ponto que eu ia frisar aqui, Géser. Foi legal que você comentou, porque eu tenho uma grande preocupação, né, com a média liderança que hoje nós temos nas empresas, e mesmo com a liderança um pouco mais alta, o cara demorou para chegar na liderança, em certos business demora um pouco, o cara chega aos 30 e pouco, o cara chega aos 40 e pouco. Então, esses líderes não conhecem algumas ferramentas, não foram preparados em nada, não foram preparados nem nas habilidades socioemocionais, né, nem nas habilidades técnicas. Então, se você falar para o Python para o cara, muito provavelmente um cara de 40 e poucos anos, ele vai olhar assustado, falar assim, não, não, eu chamo meu estagiário, tá, vai lá. Mas ele não está entendendo, esse líder, ele não está entendendo que ele vai usufruir desse conhecimento apenas garantido, que ele tenha pessoas no departamento, no setor dele, que ele vai pegar e usar. Ele não sabe nem como usar esse conhecimento. Certamente, ele vai contratar estagiários que saibam Python, mas certamente ele não vai saber pedir para esses estagiários fazer o que precisa ser feito. Vai Porque ter está tão a longe, comunicação. o mundo mudou tanto que o cara não sabe nem pedir, o cara não sabe nem liderar. Então, mas eu já sou líder. Não, você é líder, mas num tipo de ambiente, o ambiente está Outra época. mudando. Você tem certeza que liderança nacional, você tem certeza que você vai conseguir liderar esse mundo complicado de inteligência artificial, olha, tem tanta tecnologia, porque eu também não gosto de ser messiânico, falar assim, agora o futuro é o carro a álcool, né? Messiânico, agora o futuro é o carro elétrico. Eu não sei qual que é o futuro, ninguém sabe, mas eu Isso. sei que nesse futuro tem que ter muito conhecimento. Isso eu sou messiânico. Eu acho, né, Mauro, também, eu acredito muito, né, nessas discussões que a gente tem aí, esses debates, né, que a gente se aprofunda, né, de conhecimento, educação, nisso que você está falando, né? Jovens e mais velhos precisam se chegar numa integração, que não é só estar um do lado do outro, um dando ordem, outro recebendo ordem, não é isso, né? É trocando essas gerações, compartilhando conhecimento, experiências, visões, né? E essa é mais uma forma de agregar conhecimento, através da junção das gerações. E aí as empresas têm um papel essencial. A escola não vai poder fazer isso. A escola já faz isso há anos, tendo um professor um pouco mais sênior com jovens que vão ali aprender. Então você já está promovendo a troca, já é um processo de troca, experiência com juventude ali. E se espera-se, né, que o aluno esteja aproveitando e que o professor esteja aprendendo com os alunos, se renovando a cada aula, se renovando naquilo que ele sabe, que ele acha que ele sabe sobre o ser humano, né, e como lidar com o ser humano. Agora, na empresa é diferente. Você pode colocar gerações juntas para trocar experiências do mesmo trabalho e ali trocar e ambos aprenderem e ambos crescerem, né? Então, jovens liderando pessoas mais velhos liderando jovens e fazendo jovens crescerem, transformando, experimentando, conhecendo coisas novas, colocando essas coisas em equilíbrio, né? Duas asas, né? Segurando aí um corpo em constante movimento, mas em equilíbrio, né? Nunca passando pela tormenta, porque o natural de um voo de uma ave ou de uma aeronave, né, é passar por ventos, né,
conseguir se estabilizar, né, com o vento através do seu peso. Então, processo de voo aí que nós estamos querendo fazer essa alusão nessa semana da qualidade, eu acho que tem que haver esse equilíbrio de conhecimento, de inteligência emocional, de experiências, né, que vai contribuir para construir esse potencial competitivo, que é o que visa a discussão da qualidade desse ano. Como é que se constrói esse potencial competitivo? Eu acho que a gente aqui debateu, discutiu um pouco esses temas, como é que eu uso inteligência emocional, como é que eu uso conhecimento e educação, como é que eu uso gerações para construir um potencial competitivo com aquilo que há de mais rico dentro de uma organização, dentro das organizações como um todo, não importa do que é o material humano, que é o ser humano. Né? É isso. Eu acredito, Jéssica, que a gente já esteja caminhando para o final dessa nossa conversa. Eu sinto que faremos muito mais. E não tem fim? Não tem fim essa conversa? Esta não tem fim, mas a gente pode parcelar ou não, esse não ter fim e fazer várias. E aí, eu perguntaria, qual é a sua mensagem final para essa semana de qualidade? Minha mensagem final para quem está nos assistindo aí nesse bate-papo é: aceitem que vocês não saibam nada, né? Aceitem que a gente não sabe nada, que você não sabe nada, e que você está em constante conhecimento, que você está em constante desenvolvimento, não importa a idade, não importa o lugar que você esteja, a empresa que você esteja, parta do princípio de que você está em constante desenvolvimento. Então, desde que você nasceu até o momento que você pisar nos últimos degraus, você ainda tem chance de se desenvolver e de conhecer coisas novas e de aplicar coisas novas. Essa é a minha mensagem para todos. Ah, legal. E a minha, pensando nesse ambiente competitivo, nessa discussão desse ano, da qualidade, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, ou você faz poeira, ou você come poeira. Não tem intermediários. Né? Então, é o ponto. Você que está conectado conosco, que a gente agradece bastante, você é protagonista? Quer dizer, você está assumindo, sua empresa é protagonista, ou você é coadjuvante? Você gosta de usar o chat GPT, ou você está afim de fazer um algoritmo que funcione no chat GPT? Qual que é a tua decisão? Lógico, o cara de 20 anos, ele pode ter essa opção. Eu quero fazer a inteligência ativa. Ele tem essa opção. Então, qual é a opção que as pessoas têm? Qual é? Quer ser protagonista ou quer ser coadjuvante? Isso define uma nação. Eu acho isso mais importante que a discussão da Semana da Qualidade, porque a Semana da Qualidade é internacional. Para o Brasil, eu acho que está faltando a gente assumir essa personalidade. O que o Brasil quer ser? Quer ser protagonista ou coadjuvante. Valeu? Valeu, Muito Mauro. bom. Obrigado. Um abraço. A gente se fala. Tchau. Tchau.